Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Grana Fitness, um podcast que vai ajudar você, profissional da saúde, personal trainer, a fazer mais dinheiro. E hoje, o tema de hoje é como fazer renda extra e enriquecer na profissão. E hoje eu tô aqui com as duas Naths, as rainhas do suporte do personal online, e com o Caio, pra gente falar um pouquinho sobre esse tema. Bora lá, vamos discutir sobre isso. Vamos começar, tá? Eu acho que o ponto-chave hoje, pra você que tá ouvindo, é entender o que fazer com a grana que você tá colocando no bolso, né? Será que essa grana vai te enriquecer? Será que essa grana realmente vai levar pro lugar que você quer? E se você chegar à conclusão que não, como fazer o melhor proveito dessa grana que você tem hoje para fazer renda extra e com isso construir um patrimônio que seja o seu objetivo, né? Seja ele um patrimônio que seja com imóveis, com carros, com dinheiro para investir, para fazer viagens, enfim, dinheiro a gente usa, é muito pessoal, né? Eu acho que cada um usa da maneira como prefere, mas vamos falar um pouco sobre isso, como você vai enriquecer na profissão. E como é ensinado, né? Não é nem às vezes do que prefere, como é ensinado a pessoa que há muito tempo ali não tem uma noção de como administrar bem o dinheiro. Eu acho que o primeiro ponto aqui, Caio, é a gente entender até que ponto aquele dinheiro ali está sendo suficiente para a pessoa, no caso... você, vamos supor, hoje você cresceu pra cacete, mas lá atrás você iniciou a tua jornada ali dentro de uma academia e até que ponto aquele valor que você ganhava ali por mês era o suficiente, se ele estava cobrindo tuas dívidas e entender, não, eu preciso de mais, ou eu preciso de menos, ou tá dando pra pagar as contas, tá sobrando, eu tô de carro legal, ou ainda tenho uma invejinha dos pessoais ali, dos meus coleguinhas que estão comprando um carro melhor, uma moto do ano. Eu acredito que entender esse ponto ali, eu consigo ganhar mais com a minha profissão, eu consigo investir, o que eu posso fazer? Porque o que você fez, né? Você já tem a tua história ali, mas o que você fez para deslanchar em relação a isso? A ter mais renda, você administrava o teu dinheiro com o que você tinha? Me conta um pouco. Sim, eu acho que assim, lá atrás, eu tinha uma primeira mira do que eu precisava pra viver bem. O que era viver bem pra mim? E aí, isso é muito particular. Depende de região, né? É de região e é de momento de vida. Exato. Né? Então, assim, um cara na minha idade lá atrás, com 22 anos ali, 21, 22 anos, saindo da faculdade... O que era viver bem pra mim? Eu queria ter dinheiro pra, ir no restaurante bacana pelo menos uma vez por semana, levar minha namorada. Eu queria ter um carro, né, pra poder, andar, viajar, não ficar dependendo de transporte público, Uber, algo desse sentido. E não tinha vislumbre com, eu preciso ter um carrão. Eu queria ter um carro legal, não queria ter um carro velho que me desse problema. Eu queria ter um carro que me levasse pros lugares. E queria ter um lugar próprio pra morar, porque eu morei de república, né? Durante ali 4 anos, mais ou menos, era de república. Eu tava de saco cheio já de morar de república. Então, o meu objetivo, a princípio, assim que eu me formei, eu preciso ter uma renda pra que eu possa pagar as contas de uma casa sozinho, né? Que seja uma casa minha, ou de algum investimento. Preciso ter um carro e preciso sair pelo menos uma vez por semana pra jantar. E, viajar talvez uma vez por ano, né? Era mais ou menos esse o meu objetivo ali inicial. E, E você ganhava quanto nessa? Bom, pra atingir tudo isso que eu falei, eu tirava 5 mil reais. Era 5 mil reais, era o ponto que eu tirava ali, mensal ali, mês, né? Era oscilava, às vezes era um pouquinho menos, às vezes era um pouquinho mais, mas era mais ou menos 5 mil reais pra ter isso aí. Aí, assim, tem um ponto, né? Isso é uma coisa que eu faço até hoje. E assim, tem muita gente que pode até discordar disso, mas boa parte do dinheiro que eu ganho, ele é investido, né? Então, assim, eu nunca torrei os 5 mil reais, né? Meus 5 mil reais, ele não era no sentido assim de, paguei minhas contas tudo e não sobrou nada nesse mês. Não, tinha uma boa parte dele que era investimento, inclusive eu já me enrolei com isso. Não por gastar demais, mas por fazer investimento. Fazer investimento que não... Exato. Por exemplo real, tá? Quando eu comecei a ganhar mais ou menos esse valor lá, isso a gente tá falando de a gente tá em 2023, 2012 mais ou menos, tá? Mais ou menos 2011, 2012. Tava abrindo um loteamento na cidade que eu morava.
E era um loteamento que tinha, um super potencial de valorização e tal. E a condição de compra dos lotes lá estavam, assim, muito boa. Você vinha com uma entrada pequenininha e parcelava até perder de vista. E claro que o valor final do imóvel ficava mais caro, porque tinha juros, tinha reajuste. Mas, assim, eu era um tanto ignorante nessa época, né? No sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido de não saber muito bem como funcionava o investimento. E eu acabei... vendo como é que funcionava, por exemplo, esse loteamento, como é que eu poderia investir, comprar. E aí, como eu vi que a condição era muito facilitada, eu fiz uma certa cagadinha, que foi o quê? Eu, com muito olho gordo, eu acabei comprando 2 lotes. Um só... Só pra você ter uma ideia, na época era R$1.200 a parcela. Nossa. Né? Eu ganhava 5, R$1.200 a parcela. Se eu pegasse tava super ok, né? R$1.200 pra investir nesse lote. Mas eu falei, cara, isso aqui daqui a pouco vai valorizar e pá, vou comprar logo 2 de uma vez. Comprometeu metade do salário ali. Exatamente, comprometimento. Aí eu tive que aprender a viver com literalmente a metade do salário. E eu confesso que eu passei uns bons apertos com isso. O que seriam uns bons apertos, né? Nunca passei necessidade de fome, comida, nada. Mas eu tinha, sim, que restringir meu supermercado, tinha que escolher, olhar produto. Eu entrava assim, nossa, eu preciso gastar hoje, sei lá, R$200 no supermercado. Não pode passar disso, né? Eu tinha muito isso. E já aconteceu de estar chegando no fim do mês, eu olhar o tanque do carro, ele tá ali com a gasolina meio lá, meio cá, e eu falar assim, nossa, tem que segurar só mais até tal dia que eu recebo da aluna tal, e aí eu consigo pôr a gasolina e, sabe, já aconteceu, de evitar de andar de carro no final de semana porque eu ia torrar a gasolina. Nessa época, porque eu comprometi metade do meu salário. Então, foi uma certa cagadinha que, no final das contas, o que aconteceu com isso? Depois de um tempo lá, eu acabei tendo que vender um desses lotes, e eu acabei vendendo sem ganhar R$1 em troca. Eu vendi meio que só pelo valor que eu tava pagando. Era como se eu tivesse guardado o dinheiro de um cofrinho, literalmente. Eu retirei, não ganhei dinheiro. Nem rendeu nada. Aí depois de muito tempo eu vendi o segundo, só que aí eu já ganhei um pouco de dinheiro, porque aí o segundo foi tranquilo de manter. Eu terminei, inclusive foi recente. Inclusive, hoje eu comprei um luxinho que eu comprei há pouco tempo, veio do dinheiro desse lote que eu vendi ano passado. Nossa, que legal. Muito bom. Mas aí, em relação a isso, você falou do investir. Você pensava em investir para ter isso a longo prazo mesmo? Ou você pensava em investir ali também, pensando na tua profissão, para desenvolver e ganhar mais dinheiro? Ou era a tua forma... por exemplo, você ganhava lá os 5 mil. Você pegava esses 5 mil... Você pensava em gerar dinheiro só com a parte que você tinha daqueles 5 mil? Ou você pensava em ganhar mais dinheiro? Tipo, ter os 5 mil, fazer 10 com a tua profissão? Ou não pensava em relação a isso? Sim, eu pensava. É que meus momentos foram mudando, né? Eu sempre... Eu tinha vontade de ter uma academia e tal, mas... O que acontece? Eu já falei isso num outro podcast, que eu comecei a fazer algumas renda extras com compra e venda de carro. Girava na minha própria garagem, né? Alguns carros ali. E aí, assim, numa compra e venda de carro, né? Não eram carros de luxo, eram carros populares, né? Então, eu ganhava ali, R$2.000 em um carro a cada 4 meses, né? Girava um carro, R$2.000 daquele carro. Aí depois girava um outro carro, quando muito ganhava R$3.000 num carro. Às vezes ganhava só R$1.000, mas eu girava rápido aquele carro. Chegou a girar, sei lá, não foi muita coisa, não. Foi mais ou menos uns 15 carros na minha mão, e num período aí de 1 ano e pouquinho, assim, que foi girando. E querendo ou não, foi uma renda extra que eu fui tendo. E tinha a questão das palestras que eu comecei a fazer na academia. Começou depois uma prescrição tímida de prescrição de treino, que foi fazendo uma renda ali. Que aí, o que aconteceu? Essa renda extra, ela começou a vir como uma espécie de poupança para investir. E eu tinha, até um ponto que eu acho que eu não falei no último episódio. Eu tinha uma ex-namorada que a mãe dela tinha uma loja de roupa fitness. Inclusive, não sei se eu posso falar, acho que pode falar marca, né? Não tem problema. Sim. Era a Babolá. Era a marca de quem joga tênis sabe. Quem pratica o esporte, né? De jogar tênis. Babolá, quem squash também, né? Que usa muito. Babolá tem short saia, blusinha, raquete de tênis, bolinha, né? Esse tipo de coisa. E tinha uma loja no sul de Minas Gerais, que a minha ex-sogra tinha, que ela era uma espécie de loja que ela pegava da fábrica, era original as peças, mas era uma segunda linha, e vinha muito barato pra ela. E aí, como eu era, né, genro dela, eu pegava meio que no consignado essas roupas. E eu ia pra faculdade,
E, por exemplo, lotava o porta-mala, levava lá uma porrada de roupa e chegava lá uma peça que era 20, eu vendia por 40. Esses 20 excedente eu punha no meu bolso, os 20 eu pagava pra loja, né? Pra minha sogra, né? A minha sogra. E eu girei muito assim. As bolinhas de tênis era bizarro, porque eu ia nos clubes em Varginha, e na época, hoje é muito mais caro, mas um tubo de bolinha de tênis de 3 bolinhas, hoje, sei lá, custa 40, 50 reais, na época custava tipo 20, mas a bolinha pra mim, ela saía a 50 centavos. Nossa. Isso, porque era uma bolinha que não vinha no vácuo, ela não tava 100% durinha, ela não quicava tão bem, mas pra treinar servia. Então eu ia nos treinadores e vendia a bolinha por R$1,50, eu tinha um lucro de 200% na bolinha, e ainda ficava extremamente barato pro cara, e já chegou uma vez de eu chegar com, tipo assim, uma coisa bizarra, de 500 bolinhas, o cara falava, vou pegar todas, sabe? E aí, aconteceu de chegar em Natal, por exemplo, ia ter um torneio lá, perto do Natal, fim de ano, um torneio de tênis no clube, era um clube mais elitizado e tal. Eu cheguei para um dos treinadores e falei, olha, eu tenho um stand de peça no porta-mala, eu tinha um Corsa Classic na época, sabe aquele Classic que tem uma bondinha? Era um porta-mala grande aquele carro. É um carro popular com um porta-mala grande. E tava lotado de roupa. O cara olhou meu porta-mala, ele falou assim, quanto de peça você tem aí? Eu falei assim, cara, tem uns, mais ou menos aqui, uns 3 a 4 mil reais de peça. Ele falou, eu vou ficar com tudo. Nossa. E aí, tipo, fez meu Natal, entendeu? Porque o meu lucro era 50%. E, pô, 1.500, assim, 2.000 reais do nada, assim, num dia, numa tacada. Era umas paradas assim. Então, eu fazia essa renda. E aí, eu lembro que essas roupas pagavam os pequenos momentos de lazer que eu gostaria de ter, que é, por exemplo, sair no final de semana, pagar uma festa, pôr gasolina no carro pra rodar e tal. Então, eu sempre pensei um pouco fora daquele escopo fixo que eu ganhava, como que eu poderia agregar. Até o ponto, depois de um tempo, que eu entendi que se eu desse energia pro meu próprio negócio, parasse de olhar para muitos pequenos negócios, apesar de terem me ajudado a sustentar durante um bom tempo, eu ia ter mais direção de energia. E se eu fizesse o meu negócio crescer, cara, eu não precisaria nem ficar com essas rendinhas extras. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Em termos de renda extra. Legal. E você investia esse que você ganhava da renda extra também? Tipo, o que você fazia ou você só, o que entrava você gastava também? Não, investia. Por exemplo, esse terreno, né? Paguei ele, sei lá, por mais de 2 anos, pagando ali, regradinho e tal. Aí quando sobrava, às vezes, um pouquinho... Quando eu desfiz de um e tinha outro, sobrava um pouquinho a mais, o que eu fazia? Eu pagava a parcela atual e a última parcela pra ir já liquidando. Então, assim, eu fiquei mais tranquilo quando eu desfiz de um terreno. Porque, sobrou um pouquinho mais esse mês. Cara, dá pra pagar... Então, vou pagar 2 de uma vez. Então, pra ficar livre daquilo o mais rápido possível. Depois eu entendi que, no final das contas, não foi um bom investimento, porque, uma porrada de juros que eu paguei nesse terreno, mas assim, foi um aprendizado, né? Sim, legal. Aí, fiz algumas anotações aqui, né? Como investir o dinheiro? Existe um percentual ideal? Tem uma anotação aqui. Você acredita que existe um percentual ideal para a pessoa poder investir daquilo que ela ganha? O que ela pode estar fazendo com uma parte disso? Se vale a pena investir? O que você acha? Eu acho que assim, se você pegar qualquer... Eu não sou economista, aquele cara, né, que fala sobre investimento, mas se você pegar qualquer expert nessa área, ele vai falar para você poupar de 10% a 20% do teu salário, até para ter uma reserva de emergência, né? Caso você fique desempregado, caso você tenha algum problema de saúde, algo nesse sentido. E eu concordo, eu acho que não poupar de 10% a 20% é um pouco até de responsabilidade da pessoa, porque realmente, de uma hora para outra, ela pode ficar desempregada, ela pode, sei lá, ter um problema de saúde ou precisar daquele dinheiro para alguma coisa muito importante e ela não ter aquilo. Então, de 10% a 20% eu acho que é o mínimo que ela precisa. Agora, você pode ser mais agressivo. Igual eu fui agressivo durante uma época, que era 50%. Eu recomendo 50%, depende de quanto você ganha. Hoje, que eu ganho muito mais do que naquela época, eu consigo ter mais ou menos isso. Eu invisto mais do que 50% do que eu ganho, eu invisto. Por quê? Porque aquilo que é quase que inverso, né? Tipo assim, os 20%, 30% que eu ganho hoje é o que eu pago as minhas contas e a maior parte eu acabo investindo. Sim. Mas porque tem um volume, né, maior que eu ganho. Mas para quem ganha ao ponto de, ser quase difícil pagar as contas ali, ela tem que mirar nesses 10%, 20%. E sempre que surgir a oportunidade de ir talvez para 30%, 40%, faz essa reserva. Nem que for pro luxinho. 10% para luxinho.
sabe? Sim. Quando eu falo luxinho, é o quê? Eu quero fazer uma viagem muito foda, eu quero comprar um tênis maneiro, eu quero comprar um carro, talvez. 10% eu acho que do teu patrimônio total, né? Aí já não entra nem no percentual de investimento, mas eu acho que eu tenho um pensamento muito assim, né? Que tudo que é... Não sei se vocês já leram Primo Rico, ó. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro tradicional, né? Clássico. Que fala sobre passivo e ativo. Sim. Certo? Pra quem nunca leu, é basicamente assim. Tem coisas que você compra que viram ativos na sua mão. Então, por exemplo, eu comprei uma casa que me gera um aluguel mensal. Então, eu gastei o dinheiro nessa casa, mas ela me gera renda mensal. Isso é um ativo. Por quê? Porque tá colocando dinheiro no meu bolso. Eu coloquei dinheiro, mas tá me retornando dinheiro. Agora, um carro. Um carro é um passivo. Por quê? Porque você põe o dinheiro no carro e esse carro não te dá nenhum retorno. Pelo contrário, te dá prejuízo. A não ser que você seja um Uber, né? Se você é um Uber, aí você ganha dinheiro com esse carro. Então, é basicamente isso. Ativo passivo, né? E, bom, nossa, eu até perdi aqui. Por que eu entrei nesse... Peraí, volta lá. Dos investimentos. Da porcentagem de... do percentual de luxinho, tá. O que acontece? O passivo, que seria o carro, que seria a viagem, que seria coisas que só tiram dinheiro do teu bolso, mas não colocam dinheiro no teu bolso, eu diria que, assim, é de 5 a 10% daquilo que você ganha. Se você tá ultrapassando isso, você tá, digamos, comprometendo parte fundamental da sua renda. Dificilmente você vai enriquecer assim. Esse é o ponto. Você vai acabar... Fica igual cachorro, né? Vai correr atrás do rabo o resto da vida. Você vai viver pra pagar a conta o resto da vida. Então, eu sou muito a favor disso, né? Eu sou muito a favor de 5 a 10% só pra luxinho. Então, por exemplo, o carro que eu ando hoje, vixe, é até menos do que... Muito menos, entendeu? O patrimônio que eu tenho de luxinho, ele não corresponde nem a, talvez, sei lá, 5% do meu patrimônio. Eu poderia, sei lá, comprar um Porsche. Poderia comprar um Porsche. Mas por que eu não compro o Porsche? Porque, cara, eu acho que vai ultrapassar essa margem. Eu acho que não é a hora. Eu acho que eu posso fazer muito mais dinheiro antes de fazer isso. É mais ou menos isso. E Legal. Hoje em dia, a gente vive numa época, né? Logo que você começou, há 10 anos atrás, a internet, a rede social não era tão assim, né? Hoje em dia, a gente vive muito em status, né? Você entra ali no Instagram, você tem muito disso. E o que a gente vê é de muita gente tentando crescer, só que começa a se comparar com outro, começa a ver ali essa parte do luxinho e não tem essa... Vê só a parte do luxinho. E começa a perder o controle e acaba gastando bem mais do que devia. Por quê? Porque, o fulano tá fazendo, não, eu mereço fazer também o tanto que eu trabalho aqui. Não, eu vou lá, vou gastar também, eu preciso fazer isso. E acaba não poupando, não fazendo uma reserva de emergência, não investindo e acaba se quebrando em relação a isso. E o Caio teve essa esperteza, não sei, essa malícia, esse dom de ter um investimento desde quando ele começou, né? Mas eu acredito que muita gente hoje em dia não tem. Às vezes tem só a profissão, mas não tem a administração, a gestão, a maturidade emocional para lidar com a rede social, a maturidade emocional para administrar o dinheiro, o conhecimento, né? Você falou que tinha essa ignorância, acabou fazendo um errado, mas você estava tentando fazer o certo. Você errou tentando fazer o certo. Sim. E o que você tem a me dizer em relação ao pessoal que está buscando agora crescer na profissão e está gastando, está se comparando e não tem essa maturidade. É válido gastar, investir em conhecimento em relação à administração do financeiro, não só da profissão, né? Não só em querer fazer renda extra, mas saber administrar esse ganho. Você teve essa coisa vindo de instinto de dentro, mas para a pessoa que está iniciando, qual o caminho? Porque hoje você já se aperfeiçoou muito nisso, né? E nem foi instinto, tá? Eu acho que assim, sim, é válido, né? Óbvio, investir em conhecimento, mas eu acho que tem muito conhecimento gratuito mesmo. Ainda mais hoje na internet tem muita coisa gratuita. Tem, mas cara, eu vou te falar assim, inclusive eu sou muito grato com pessoas da minha família e que eu ficava com o radar ligado o tempo inteiro. Por exemplo, a minha família não é uma família que, todo mundo é... Não, minha família não é rica, são pessoas de classe média, a maioria deles, né? Só que tenho uma pessoa da minha família, por exemplo, que despontou. Eu tenho um cara que ele é multimilionário na minha família, mas não é meu irmão, meu pai, não. Ele é um primo mais distante, mas que ele é multimilionário. E de vez em quando a gente, né, se reunia em família pra fazer, né, churrasco, alguma coisa assim. Cara, eu colava nele. Tudo que esse cara falava, meu radar parece que ligava. Ele abria a boca pra falar, eu ficava assim, vidrado nele, assim. Falava, cara, eu queria entender como ele pensava, como ele agia. E é um cara que tem a malícia que você falou. Então, assim, eu peguei muito de ouvir conversa. É louco isso. E eu tenho um outro parente também,
um tio que é corretor de imóveis. Acredito que ele não é milionário, mas ele vive muito bem. Digamos que ele saiu um pouco da média ali da família e é outro cara também que eu ficava de olho em toda a conversa que ele tinha. Mas então, eu acho que assim, as pessoas, o que eu vejo hoje, que muita gente não aproveita isso que tem ao redor. Pode ser com família, pode ser no círculo de amigo, pode ser no trabalho, pode ser... mas eu não tenho nem amigo, nem família, nem trabalho. Ou seja, as pessoas que me cercam não têm essa prosperidade, eu não tenho da onde sugar essas informações. Então vai pra internet, mas assim, óbvio, filtre, porque na internet você vai ter muita gente que vai falar sobre facilidade. E aquele negócio, dinheiro fácil, muitas vezes ele vai fácil. E muitas vezes... esse dinheiro que você acha que tá vindo fácil, nem tá vindo. Tem muita gente mentindo na internet, isso que é o pior, né? Então, assim, filtre as informações da internet, mas é uma maneira de você ir, né? Então, acho que é buscar isso, não necessariamente você precisa pôr a mão no bolso. Eu acredito que é válido buscar, pelo menos, buscar de início algumas pessoas de referência, né? E filtrar e seguir pelo menos uma ou duas pessoas, né, pra não confundir. Pra não confundir. Pirar a cabeça. Pra você não ficar pirado e estudar a fundo essa pessoa, ver se realmente faz sentido, se a pessoa é íntegra, né, no que faz. E vai ter comparação, tá? Isso tem e vai ter em diferentes circunstâncias da sua vida, mas é legal a comparação quando você usa isso como alavancagem. Então, hoje, apesar de eu estar tranquilo financeiramente, eu me comparo. Você acha que não? Claro que eu me comparo. Sim. Então, eu comparo, eu olho, às vezes, pessoas que fazem coisas parecidas com o que eu faço, né? E às vezes na maioria das vezes em outros nichos até, mas que, querendo ou não, eu falo, cara, como é que... Eu nunca me pergunto assim, eu nunca falo assim, pô... que escroto, ou pensar algo negativo da pessoa, mas eu pergunto, cara, como é que ele fez isso? Né? Vou dar um exemplo. Tempos atrás, uma pessoa que eu admiro, vou colocar aqui Thiago Negro, admiro muito Thiago Negro, primo rico, eu fiz um treinamento dele, e eu conheci a sede dele, muito legal. A gente tem a nossa sede, né, aqui também, mas, cara, é uma coisa gigante. E eu olho aquilo não como um ar de inveja, mas como um ar de, caramba, velho, como é que ele chegou nesse ponto? Hoje ele tem, sei lá, 10 mais funcionários que eu, uma estrutura 10 vezes maior que a minha. Obviamente, é outro nicho e tal, mas não é esse o ponto. É o ponto de querer entender qual foi a jornada que ele passou, querer absorver. E não só ele, eu dei exemplo dele porque foi um lugar onde eu conheci presencialmente. Mas é sempre estar de olho, se comparando, mas não se comparando para se inferiorizar. Mas para você se impulsionar. Esse é o ponto que eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas deixam de fazer porque se comparam e se inferiorizam. E falam, não, isso não é para mim. Né? Você sabe que tem uma história... Isso aqui eu lembro como se fosse hoje. Foi legal lembrar disso agora. Até, eu nem anotei. Que a gente anota até um brief aqui, né? Pra gente não perder o fio da meada. Mas tem uma história bem legal. Quando eu trabalhava na academia, tinha um cara... eu não posso falar o nome, né? Mas tinha um cara que era meu colega lá. E uma vez a gente tava num churrasco. E ele era personal trainer assim como eu. A gente ganhava bem parecido ali, né? O número de alunos que a gente tinha era similar. E o proprietário da academia que eu trabalhava era o cara que vivia bem, né? Tava bem, tinha várias unidades de academia na cidade, ele gosta de pescar, não sei se gosta ainda, mas gostava na época, ele tinha um barco de pesca, umas paradas assim. E às vezes a gente conversava e esse cara começou a falar do barco dele. Esse meu ex-patrão. Ele começou a falar, porque meu barco, eu quero trocar o barco, porque esse barco vai ter uma tração melhor, porque eu gosto de pescar num rio assim, assado, e cabe mais os utensílios de pesca, não sei o quê. Falou que ia trocar o barco. E na hora que meu patrão saiu, esse meu colega de profissão virou pra mim e falou assim, cara, eu não aguento mais esses papos falando desse negócio de barco. Nossa, eu falei o nome. Corta. Mas ele falou assim, nossa, cara, não aguento mais o papo dele, desse negócio de falando sobre barco. Aí por quê? Aí ele pegou e falou assim, nossa, cara, pô, eu vim pro churrasco, não foi pra falar de barco. Eu tô no churrasco pra falar de mulher, pra falar de cachaça, pra falar de besteira. Eu tô aqui pra dar risada e pra falar não sei o quê. Caramba, eu achei aquilo assim, pô, legal, a gente tá no churrasco, realmente, a gente tá lá pra divertir, falar de outras coisas, mas é aí que você percebe quando uma pessoa perde a oportunidade de aprender algo com um cara que, ele tá deixando passar, ou seja, ele se colocou numa posição de, isso não é pra mim, né? Isso não é pra mim, eu não quero nem falar disso.
porque de alguma certa forma dava raiva nele, ou sei lá, inveja, alguma coisa, sendo que quando ele falava, eu queria entender, mas cara, como assim, você tem um barco? Por que você quer trocar de barco? Ah, por isso, por aquilo. Eu falava, nossa, cara, que problema legal, eu quero ter esse problema um dia, sabe? Tipo assim, daí você começar a entender. Então assim, eu acho que é muito essa mentalidade. A primeira chave que tem que virar na cabeça do sujeito é entender mentalidade, é modelar mentalidade, né? É você buscar isso de forma intencional. Não é, mas é que ninguém vem conversar comigo, mas você vai conversar com a pessoa sobre isso, ou quando você encontra, você fica falando só de mulher, de cachaça e de besteira. E nada de errado você falar de mulher, cachaça e besteirada, e contar piada. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com alguém sobre isso, você conversa sobre ou não? Né? Fica aí a pergunta para quem tá ouvindo. Sim. Exatamente. E você falando sobre isso, eu fico imaginando a rede de network, o quanto é importante, né, no início. E quando a gente pensa em renda extra, hoje em dia a gente lembra muito de internet, né? A primeira coisa que vem na cabeça é como fazer a renda extra na internet. E acredito que para um profissional da saúde é válido em relação a isso também palestras igual você comentou. Né? E daí gera essa rede de network, fica próximo de pessoas que têm conhecimento que é maior que você. É importante você andar com pessoas que é maior que você. Sim. Do que pessoas... Porque a gente tem aquela mentalidade, eu vou andar ali com quem tem menos, que eu vou ser o maiorzão da parada. Mas, cara, você tem a oportunidade de crescer mais, então se junta com quem é maior que você pra você ver como eles cresceram, ver como eles chegaram pra ir além. E eu não sei a que ponto, como que gerou essa rede de network no teu início, Caio, mas você saiu lá naquela cidade pequena, não acredito que não tinha muito possibilidade ali. Como foi que você fez mais contatos, começou a palestrar, esse início aí? Então assim, começou primeiro com os parentes próximos que eu via que tinham sucesso e que eu queria absorver aquilo. Tinha esse meu ex-chefe que, querendo ou não, era mais raro, né? Era mais raro os momentos com ele, né? Era, sei lá, aquele churrasco da firma, era bem mais raro do que com o da minha família. Era quase toda semana com a minha família, mas com o meu chefe era um pouco mais raro. Mas tinha. E por eu atender muitos... Por exemplo, o cara que paga um personal trainer é um cara que não é uma pessoa que tá precisando de dinheiro, geralmente. Não é um cara apertado, né? Ele tem um gasto ali, ele tem um investimento. Geralmente é uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro. Eu tinha muito aluno que tinha muita grana. E ali também era uma outra oportunidade. Eu conversava muito com os próprios alunos. Meu network inicial começou muito ali. Que legal. Então, assim, claro, tinha aluno que você percebe que, tá se matando pra pagar o personal trainer. Eu tinha esse perfil de aluno também. Mas eu tinha muito aluno com grana ali. Não, olha que interessante, né? Porque eu acredito que, não sei se todos os personagens ou pessoas pensam nisso. Às vezes, quando junta com um aluno que tem mais uma grana, vai estar conversando sobre mulher, ou vai estar falando sobre futebol, e a gente dá pra instigar isso, né? E você fazia isso. Sim, total. E assim, por exemplo, investimento você pega em bolsa, investimento em ações, até os mais simples, né? Uma renda fixa, um tesouro, esse tipo de coisa. Eu tinha um aluno que era professor de economia. Olha. Ele era concursado, ganhava super bem. Não sei se ele é, né, milionário, mas ele ganhava super bem. Ele era novo, um cara... Acho que ele era... Hoje ele deve ter... Ele é o quê? 3, 4 anos mais velho do que eu. Só que eu olhava pra ele e falava, cara, ele tem praticamente a minha idade. Ele ganha muito bem. Dava pra ver que ele tinha uma vida muito boa. E entendia muito de investimento. Então, assim, muito eu sugava dele. Durante as aulas eu ficava perguntando. Então, assim, o pouco que eu aprendi nesse início sobre o tema foi conversando com ele. Foi falando com ele e jogando a real. Falar, cara, o que você faria no meu lugar? Por exemplo, você sabe, eu tenho hoje 15 alunos, eu ganho mais ou menos isso aqui. Cara, você acha legal eu investir nisso aqui? Como é que faz pra investir nisso aí? Mas como é que você faz? Ele ia dando os pitacos dele, então eu aprender dando aula. Eu dava aula pra ele, eu aprendia com ele. Ele era um caso, né? Um outro caso, eu tinha uma aluna que tinha uma empresa que locava máquina grande, pesada. Por exemplo, essas roçadeira, guindaste, trator, tudo esse negócio de obra, assim. E, eles tinham um vidão, né? Ela com o marido e tal. E eu lembro que eu conversava muito sobre. Ela falava, às vezes, dos pepinos que ela tinha na empresa e tal. E eu gostava de ouvir, sabe? Era uma coisa que me atraía. Sempre me atraiu muito esse papo de... Eu gostava de ouvir pra entender. Falar, cara... Porque não é possível. De onde que surgiu? Como é que você começou fazendo isso? Como você nasceu e aí você ganhou uma máquina, uma roçadeira? Você falou, eu vou alugar a roçadeira. Não, sabe? É entender esse lastro, né? Tipo, de como começou. Porque, não que eu vou trabalhar, que eu queria trabalhar com roçadeira, com guindaste. Mas é um lastro que, de alguma forma, me ensina e eu colhi aprendizados para lidar com várias coisas que eu lido hoje, né? Dentro da empresa.
Eu acho que é um pouco disso. Sim, network. E assim, se a gente for falar aqui agora, né, de onde investir, quais lugares investir. Hoje, a gente está numa região, Balneário Camboriú está numa região que é muito valorizado tudo aqui, né? A Nath até pode falar um pouco sobre isso, que ela trabalhou como corretora, né? Sim. Então, assim, o imóvel, né? Se a gente for falar de imóvel, é um bom investimento? Qual que é a região que poderia estar sendo aplicado isso? E como que a gente pode estar falando um pouquinho sobre essa parte de imóvel? Bom... Você, inclusive, tem alguma experiência, né, em relação a isso? Eu gosto bastante de imóvel, mas acho que imóvel são duas coisas. Ou você compra bem, né? Tem que comprar bem, né? Então, assim, imóvel é um bom investimento? Depende. Se o imóvel vale 500 conto, né? Vamos supor, 500 mil reais vale um apartamento. E você pagou 500 mil reais por aquele apartamento, cara, não foi um bom investimento. Ah, mas eu vou alugar o apartamento. Tá, mas você amarrou 500 mil reais pra retirar um aluguel que talvez não corresponda nem a 1% disso. Ou seja, não é um bom investimento. Agora, o imóvel vale 500 mil. Imóvel pronto, eu tô falando, tá? E você conseguiu, de repente, uma negociação. Seja porque o vendedor tava precisando do dinheiro. Seja porque você tinha o dinheiro à vista. Ou seja porque, de alguma forma, você conseguiu uma permuta... Não sei a forma como você conseguiu isso, mas você conseguiu comprar um imóvel que vale 500 mil por 450, 400, 350. Seria muito agressivo, mas existem casos assim. Pô, aí sim, porque você já ganhou na compra. Vale 500, você pagou 400, você já ganhou 100 mil na compra. Se vender no dia seguinte, a pessoa já tá faturando. Já tá com 100 mil, exatamente. E aí, esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto... Ela pode dar a sorte, mesmo que ela compre, vale 500, ela compra por 500. Ela pode dar a sorte de estar numa região muito próspera, como, por exemplo, aqui, Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí. E esse imóvel tem uma valorização de 20% ao ano, né? Aqui a gente tem casos de imóveis que saem da planta de valorizar 100%, 80%, 50%, sabe? No final da obra. Então, assim, mas vamos colocar um imóvel novo, pronto hoje, né? Não necessariamente novo, mas ele valoriza ali pelo menos uns 20% ao ano. Ou seja, mesmo que ela pague o mesmo valor, pagou lá 500 mil no imóvel. Ano seguinte, se ela for vender, ela vai conseguir 20% a mais disso. Então, depende muito de região. Lá em Minas, esse terreno que eu te falei, sinceramente, ganhei dinheiro, mas ganhei pouco dinheiro. Porque não é uma região que está em ascensão, valorização como está aqui. Né? Então, é um pouco disso. Você pode falar um pouco mais sobre isso, Nath? Qual que é a tua visão sobre? Eu ia falar exatamente isso. Porque hoje estão pregando muito na internet. Esse pessoal de investimento está pregando muito sobre isso. Tá falando para as pessoas morarem de aluguel, porque o dinheiro do seu imóvel, se você investir nisso daqui, vai render tanto, tá? Aí, nessa parte, se for fazer uma conta básica, vai ter que cair nisso, para ver quanto que tu pagou. O teu imóvel vale esse valor, mas você pagou quanto? Se você investisse aquele valor que você tinha na época, e agora o seu imóvel já valorizou, você teria conseguido atingir esse mesmo valor em lucro dos investimentos? Sim. Que seria o que você teria vendendo o seu imóvel hoje? E aí também tem outro ponto. Eu acho que todo mundo tem a vontade de ter um imóvel seu. Já é sonho. A gente é muito, muito assim. Eu, pelo menos, sou assim. Eu falo, tipo, vender um apartamento que a gente mora hoje pra morar de aluguel. Nossa, ia ficar com uma grana na mão pra investir. Mas... E a alegria de tu estar morando numa coisa tua, que tu sabe que se tu furar a parede pra botar um negócio, tu botou e vai ficar ali do jeito que tu quer. Exato. Se tu quer fazer qualquer coisa que tu quer fazer bonita num apartamento, que é teu, é bem diferente. Uma coisa alugada, tu não vai querer fazer caprichar dentro, porque quando tu for devolver o imóvel, tu vai ter que deixar do jeito que tava. Sim. E tudo que tu colocar, raros casos a pessoa aceita descontar aquilo de um aluguel. E aí, nesse caso dos investimentos, eu penso assim, investir em imóvel é show. Tipo assim, todo mundo que me pergunta, eu falo, a região que a gente mora é muito boa para investir em imóveis. Sim. Só que tem que ser esse ponto. Tem que comprar, ou na hora que a construtora tá apertada, tá precisando do dinheiro naquele dia, ou alguma pessoa que comprou na planta e ela pagou muito barato realmente, e para ela aguentou 2 anos o imóvel ali em construção, a valorização que ela vai pedir para ti, que ainda vai estar muito barato do que vai estar valendo o imóvel quando estiver pronto, para ela já é lucrativo, porque ela tem um outro negócio em mente que ela quer fazer. Para você também, porque você vai estar comprando bem. Tá comprando bem, porque tu já sabe que vai valer mais. E, tipo, eu sempre acho isso. Conseguir um imóvel que tá pronto por um valor abaixo do que ele vale, sensacional. Mas comprar na planta um imóvel que tu já sabe que ele vai valer, ter uma lucratividade para que vai valer o dobro. Imagina, tipo, tu comprar um imóvel de 300 mil e tu saber que ele vai estar... Quando estiver pronto, ele tá valendo 600.
Ó, e assim, eu acho que é muito momento de vida também, né? Ah, eu vou morar de aluguel ou vou ter um imóvel próprio, né? É momento de vida. Depende Você tem, Nath, hoje tá no momento de vida que faz total sentido você ter seu imóvel próprio. Você tem seu imóvel próprio hoje, né? E tem pessoas que talvez não faça tanto sentido assim. Mesmo. Eu também. Não tenho... Olha que louco. Quando eu ganhava, quando eu tinha lá minha renda lá atrás como personal, eu tinha investido no imóvel próprio. E eu tava morando no imóvel próprio, num apartamentinho pequeno, lá no sul de Minas, morava lá. Hoje, com muito mais grana, eu não tenho um imóvel próprio. Apesar de ter imóveis, eu não moro no imóvel que eu tenho. Olha que doido isso. Mas porque meu momento de vida hoje, pô, não sou casado, não tô com intenção de ter filho nos próximos, talvez, 3 anos. Então, pra mim, hoje, tá tranquilo. Mas não muito distante, vou ter o meu imóvel. Então, aí entra no outro ponto. Vou dar uma dica aqui pro pessoal, que você vai concordar comigo, creio, né? Que é basicamente assim... Imóvel. Existem algumas fases que a galera não tá ligada. Por exemplo, imóvel na planta. Tem uma galera que fala assim, negócio é comprar imóvel na planta. Tá, legal, mas é o seguinte. Quando lança o imóvel na planta, ele já foi lançado antes. Já foi vendido metade do... É um terceiro lançamento, digamos assim. Existe mais ou menos umas 2 fases antes dele ser lançado. Quando você vê uma propaganda assim, apartamentos em tal lugar, na planta, oportunidade única, aproveite a condição especial de pagamento. Beleza, não que seja ruim, mas saiba, uma fase anterior, vamos lá, a primeira fase, sabe qual que é? A construtora vai erguer lá um prédio. O que ela faz? Primeiro ela vai na rede de contato que ela tem. Então, por exemplo, eu sou construtor, eu tenho ali a Júlia, que é outra construtora, a Bianca, outra construtora, a Nath, outra construtora. Eu sei que tem grana, aqui tem grana. Eu falo, Nath, seguinte, nós vamos erguer lá. Você não quer já, me joga aí, vai ter apartamento de 1 milhão. Joga aí 10%, me dá 100 mil aí, dá 100 mil aqui, me dá 100 mil aqui pra gente começar. Pois, aí ele pega primeiro desses investidores, né, que estão ali naquela rede de contatos que ninguém nem fica sabendo. Aí a segunda fase é fazer uma espécie de assim, eles abrem pros corretores, olha, a gente vai lançar isso aqui, tudo, falem com os melhores clientes de vocês para vir na fase de pré-lançamento. Aí os clientes já vão ter o apartamento que ele falou que ia ser de 1 milhão, agora tá valendo já 1.100, 1.200, que ele já veio para essa fase de pré-lançamento. Aí os melhores clientes dos corretores entram com uma grana ali. Aí, ou seja, só nessa brincadeira já ocupou 50%, 70% de tudo vendido. Aí quando lança para mercado, que você vê outdoor na rua, que você vê propaganda, corretor às vezes te enchendo o saco com folder, essas coisas... já tá 70% vendido, que aí eles jogam o quê? Um gatilho mental da escassez. Eles falam assim, olha só, é oportunidade incrível. Lançou ontem, já estamos com 70% preenchido. Mas é porque teve uma fase que ninguém ficou sabendo antes, que ele já colocou o dinheiro no bolso. E aí lança a 1.400. Ou seja, lá pro investidor lançou a 1. Depois foi a 1.200. Agora é 1.400. Aí, claro, se o cara ainda entrar no 1.400, nesse cenário... Ainda vai ganhar dinheiro, mas ele poderia ter ganhado muito mais se ele tá lá atrás. Aí entra o que eu falei pra Nath agora há pouco, rede de contatos. Hoje... um dos imóveis que eu comprei aqui foi com essa rede de contatos. De eu chegar, o cara falar assim, amigo, é o seguinte, se tiver uma oportunidade dessa, eu quero entrar. E eu tenho a condição de pagar aqui. Aí o cara me solicita. Então eu já comprei um assim, lá atrás. Então tem que fazer rede de contato. E não é amigo, não. Se o cara entender que você tá disposto a investir, você vai ter a grana quando lançar alguma coisa, ele vai te contatar. Então é isso, é você sacar que o mercado, ele nem sempre é o que parece, né? Sim. E, Caio, falando muito de imóveis, investimentos, valores altos, e para quem tá começando, assim, para quem tá ganhando pouco ali, você falou no início da reserva de emergência, né, ter um valor disponível e tal. Sim. Para quem nem tem isso ainda, você tem uma experiência, um conselho que você pode dar, algumas dicas? Reserva de emergência, o que eu penso sobre? Vamos pegar um salário base, querem pegar uma média de salário baixo? Vai, manda aí. Vamos supor uma faixa de 3.000, 3.500 mais ou menos. 3 mil, tá. O cara com 3 mil, se a gente falar de 10%, a gente tá falando de R$300. Se falar de 20%, tá falando de R$600. Vamos ficar ali do R$500. O cara ganha 3 mil, se ele conseguir poupar R$500, já tá legal. Se ele poupar esses R$500 por, vamos colocar, 6 meses, ele tem R$3.000. Ok? Ou seja, ele poupou por 6 meses R$500, ele ganha 3 mil por mês, tá poupando R$500 por mês. Depois de 6 meses, ele vai ter R$3.000 poupados. Que se tiver aplicado em qualquer coisinha, talvez esteja um pouquinho mais que isso, porque tem uma valorizaçãozinha ali mensal. Ou seja, ele tem
um mês de reserva de emergência, certo? Então, se ele tá no mês de julho, de janeiro. Se ele ficar desempregado, acontecer qualquer coisa na vida dele, ele tem, digamos, o mesmo valor que ele ganharia em fevereiro. Ele tem essa reserva de um mês. O que eu considero saudável? Uma reserva de emergência de 6 meses. Eu sempre mirei nisso aí. Ou seja, sabe aquele dinheiro que você fala assim, nisso aqui eu não toco? Sim. Eu não sei se todo mundo tem isso. Eu tinha isso lá atrás e hoje eu ainda tenho isso. Tem uma parte do meu dinheiro que é quase que sagrada, assim, eu falo assim, que eu não toco. E se eu precisar tocar por alguma emergência, a primeira coisa que eu penso é em repor aquele dinheiro. Então, assim, 6 meses, pra mim, é uma reserva de emergência pessoal, de pessoa física, que eu considero o mínimo necessário. Se o cara tem uma empresa, eu já acho que deveria ser 1 ano. Sim. Eu já acho que deveria ser 1 ano. Porque aí já envolve, tem que pagar folha, já envolve não só o umbigo dele, mas tem outros umbigos que ele tem que tomar conta de alguma maneira, né? Então, é mais ou menos isso, essa reserva de emergência, sabe? E como o próprio nome já diz, mas é reserva de emergência, mas eu precisei tirar. Próximo mês o teu objetivo é botar de volta naquela reserva, porque aquilo ali é um dinheiro sagrado. Eu diria que é um dinheiro sagrado. Então, se você que tá ouvindo não tem esse dinheiro sagrado, ou seja, você não tem 6 meses de reserva de emergência, cara, você tá correndo risco, né? Risco de quê? Risco de passar uma puta de necessidade, né? Então... Principalmente a gente não sabe o que pode acontecer. Tivemos aí há 2 anos atrás a pandemia, Exatamente. né? Quem que tinha reserva de emergência? Infelizmente, no nosso país não tem essa cultura de ensinar, de guardar, de poupar, né? Exato. São raras famílias que educam, que já passa isso. Muita gente tem esse bloqueio já, né? Pra falar sobre grana. Eu acho que assim, deveria tabu, ser... né? Tabu, deveria ser obrigatório ter nas escolas, gente, pra falar sobre isso. Porque hoje em dia a gente vê muita gente endividada passando perrengue porque não teve um aprendizado. E, poxa, é triste você pensar nisso, sabe? Sim. E eu acho que a galera faz o contrário do que a gente tá falando. No sentido assim, o cara ganha 3, mas ele vive como se ele ganhasse 4. Eles são os cartões de crédito. Porque eles somos cartões. Aí ele vive... Gente, cartão de crédito é dívida. Exatamente. Você tá endividado. Cartão de crédito e financiamento é tudo dívida. Ou seja, mas eu já tenho um carro. Cara, se teu carro é financiado, teu carro não é teu ainda. Até você pagar esse carro, ele não é teu. Ele é do banco, ou da financeira que você fez o financiamento. Cartão de crédito. Mas eu tenho um limite de R$1.000 no cartão de crédito. Meu irmão, é do banco. E saiba, você vai pagar muito mais. Esses R$1.000 que você tá pegando emprestado com o banco, você vai pagar... taxa de juros hoje tá quanto de um cartão? Nossa. Sabe falar? Nem sei quanto que tá mais ou menos. É um absurdo, cara. Acho que é 14%. É um absurdo. Caramba. Ou seja, o cara pega 1.000 dali, mês seguinte ele tá devendo R$1.140. Olha que loucura. Então, assim, é pra ser usado o cartão de crédito nesse sentido? A gente tá falando... A gente tá falando do cartão de crédito, mas é que tem o cheque especial também, né? Que o cheque especial tem que ter uns juros ainda mais agressivo. Então, assim, cartão de crédito é pra ser usado? É pra ser usado, mas ele tem que estar dentro do... Ele pode ser usado, mas ele tem que estar dentro daquele escopo do que você ganha. E o cheque especial é pra ser usado? O cheque especial é a emergência da emergência. Cara, você deu pandemia. É só se você não tiver reserva de emergência. Pandemia, você tem a reserva de emergência. Você usou a reserva de emergência por 6 meses, mas você não conseguiu outra coisa ali, perdeu o emprego, pandemia, aquele negócio todo. Você vai passar fome. Vai pro cheque especial fazer o quê? Você vai morrer de fome, né? Eu acho que o cheque especial é tipo assim, eu vou morrer de fome, ou eu tô correndo risco de vida. Isso. Você vai lá, eu vi até uma entrevista esses dias de uma mulher que teve uma tragédia recente agora, né, no litoral paulista, eu acho. E a mulher falando que tava sem dinheiro um dia lá, não sei o quê, e ela falou, nossa, se não fosse meu cheque especial, eu teria ficado aqui porque eu não teria dinheiro pra passagem pra ir embora, alguma coisa assim que ela falou. Então, ou seja, ela tinha que ir embora, então, beleza, faz sentido. Era emergência, né? É a emergência da emergência, digamos assim. Mas então, para investimentos assim iniciais, após a prioridade é a reserva de emergência. Tem que ter ali... Prioridade reserva de emergência. Primeiro, eu acho que... Vamos pegar uma categoria de gente que tá mais ferrada. Eu tô endividado. Primeiro passo, pagar a dívida. E começar por qual dívida? Porque às vezes o cara tem mais de uma dívida. É dívida do cartão, é dívida do carro, é dívida... Cara, prioridade. Pague as suas dívidas. A que os juros for maior. A que os juros for maior. Exatamente. Começa pelo que os juros é maior, depois vai diluindo. Pô, tô sem dívida agora. Zerei. Zerou as dívidas? Beleza. Teu foco. Segundo, fazer a reserva de emergência. Fez a reserva de emergência, aí você vai pensar no investimento. Porque assim, eu acho que se você
mas esse caminho vai demorar muito. Só de fazer umas contas básicas aqui, cara, eu vou demorar 1 ano pra chegar nesse ponto. Mas, meu irmão, é a questão da paciência e persistência. Exato. Durante muito tempo, quando eu tinha lá 18, 19, 20 anos, pô, você acha que eu não tinha vontade de fazer uma porrada de coisa que eu não podia fazer na época? Tinha, mas é ter paciência pra você poder fazer aquilo lá na frente. Tem gente que quer antecipar o sonho. Quando você antecipa o sonho, você paga mais caro por isso. Simples assim. Antecipou o sonho, pagou mais caro. E possivelmente o teu sonho vai ficar limitado, né? Então, eu acho que é por aí. E buscar também, eu penso, né, pessoal, depois que tiver reserva de emergência, buscar o conhecimento, né, investir em si também, na profissão, se especializar mais na sua carreira, se especializar para poder dar mais palestras e crescer, para poder exponenciar esse... Foco em aumentar a renda. Exatamente. Exato. Para administrar o dinheiro. Então, tirar também uma parte para investir no conhecimento. Não só ficar na parte gratuita. Hoje em dia tem muita coisa, dá para ter uma base, mas buscar... É para começar. Você tá endividado, não tem nem reserva de emergência, vai no gratuito, mas depois investe em conhecimento. Porque assim, eu acho que... Vamos considerar esse cara que fez esse trajeto que a gente recomendou. Ele pagou as dívidas dele, ele fez a reserva de emergência, aí ele vai começar a investir. Você acha que esse cara vai ficar rico? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ele pode viver mais tranquilo. Deitar a cabeça no travesseiro sem dívida, ter lá um dinheirinho e tal, guardado, aquele negócio todo. Mas rico ele não fica. Por que ele não fica? Porque o foco dele tem que ser aumentar a renda. De alguma forma. E aí, como é que ele faz isso? Existem várias maneiras. Ele primeiro, é olhar para dentro de onde ele trabalha. Primeiro ponto. Dentro de onde eu trabalho, dá para eu ganhar mais do que isso de alguma forma? Seja agregando de alguma outra forma para a empresa, seja sendo promovido? Dá. Pô, então eu vou buscar isso aqui. Não, mas eu senti que na minha empresa eu galguei já, né? Pega uma empresa grande, o cara galga às vezes lá de faxineiro para gerente de alguma coisa e ele sente que ele já tá no topo. Tá no topo. Cheguei no topo. Cara, o segundo passo é você se inteirar tão dentro daquela empresa de alguma forma para você, de alguma forma, ter uma participação de lucro, aí seja por sociedade, ou seja, aí cada empresa opera de uma maneira, distribuindo dividendos, abrindo um percentual pro próprio cara comprar de alguma forma, ou colocando uma bonificação para ele conforme o desempenho. Ou seja, tudo isso vai aumentar a renda principal dele. E sempre com a premissa de aumentou a renda, não aumenta estilo de vida. Você pode até aumentar, mas sempre com um pé atrás. Ganha 5, vive com 4. É essa a premissa básica. Ganha 10, vive com 7. Sim. Com 8. Ganha 15, vive com 12. Não ao contrário, né? É mais ou menos isso. Sim. Muito legal o nosso papo. Eu acho que a gente poderia até finalizar aqui para falar sobre as armadilhas, né? Hoje em dia, na internet, é o que mais tem a armadilha aí de investimento, de colocar dinheiro nisso, de colocar dinheiro naquilo. Qual que é a tua visão em relação a isso? A Nath também, que estuda bastante sobre investimento. Nath, o que você vê aí? Vai, Nath. Você fala sobre o que você enxerga, o que vocês enxergam como armadilha. Vamos lá, eu vou dar minha opinião também, mas só pra... Bom, eu tô estudando, aprendendo agora, né, que eu quero administrar. Eu vim de uma família de classe média baixa, então falar de dinheiro em casa era tabu. E quem tinha dinheiro é porque fez alguma coisa, ou passou alguém pra trás. Tá vendendo droga, tá se prostituindo, ou entrou em pirâmide, ou... Era assim. E geralmente, não só julgar isso, a profissão da pessoa, mas julgar o caráter. Porque o rico não presta, rico não dá bom dia, rico é isso. Então, não dá bom dia, boa. Tem isso. Então, eu tô estudando para tirar essas limitações, esses preceitos, tudo que foi ensinado, né? E o que eu vejo hoje em dia da internet é muita cilada e muita pirâmide. Fala assim, você investe aqui, manda um Pix nesse tal lugar aqui que vai te retornar o dobro, 800, investe aqui. Nossa, tem muita gente, chega notificação direto no Instagram. Mande um Pix aqui que você vai conseguir fazer o dobro, porque eles ensinam... Umas coisas assim, bem pirâmide mesmo, sabe? Bem fajuta, que prejudica a pessoa. O que eu tô vendo é isso, mas assim, eu tô estudando mais em renda fixa, por enquanto, aprendendo, estudando o mercado. Quem que ganha na pirâmide? Você sabe quem ganha na pirâmide? É quem inicia, né? É quem inicia. Quem inicia. Só. Exato. O quem vem abaixo, cedo ou tarde, perde. É ladeira abaixo, literalmente. É ladeira abaixo. E tem muita gente caindo nessas coisinhas, né, cara? Vamos lá. Vamos pegar um ponto polêmico. Bitcoin.
é algo que muita gente ganhou dinheiro, né? Porque teve um estouro e tudo. Inclusive, eu vou te falar, eu tenho parte, mas quando fala parte, tem a versão que é muito, né? Eu tenho uma pequena ponta de grana investida em Bitcoin. Mas por que uma pequena ponta? Porque é um negócio de alto risco. Você nunca sabe, você não tem uma noção se o negócio vai subir, vai descer, se vai perdurar, se vai acabar, se não vai, se vai ser legal, legalizado um dia assim, 100%, se vai ser reconhecido como um meio de pagamento ou não, exatamente. Aí tem hora que fala que vai, tem hora que vai ter umas ondas, né? Ah, agora subiu, agora desceu, agora não sei o quê. Mas o que eu fiz? Eu coloquei uma pontica de dinheiro lá, porque, se eu ganhar, ótimo, ganhei. Se eu perder o que eu coloquei lá, não vai fazer diferença pra mim. E porque é alto risco. É assim que eu opero em alto risco, né? Ainda mais com esse tipo de cenário. Agora, tem coisas que eu não investiria, mas nem a pau, né? Não é nem a pontica, que seria, por exemplo, uma pirâmide, seria... Site de aposta. Por exemplo, também não faria. Porque aquilo lá, tá na cara que é pega-trouxa. Tá na cara que vai dar ruim, né? Não tem jeito. Uma hora ou outra dá ruim. E assim, é treinado, essas paradas, tem muita pirâmide, todo o algoritmo que gira em torno disso, ou a operação de uma pirâmide, por exemplo, que é diferente, né, uma coisa da outra, mas a operação de o algoritmo do outro é feito pra dar ruim em algum momento. É feito pra iludir, em certo momento você acredita que vai dar certo, é igual cassino, né? Eu já fui pra um cassino uma vez, que é muito assim, ele vai estimulando você a pôr. Mas chega uma hora que você vai crer, e a gente é ganancioso, coloca demais, perde tudo, né? Então sabe onde parar. Cuidado. Ele até vai te fazer ganhar em algum momento, porque ele sabe que tu vai perder tudo que tu ganhou de novo. Exato. É mais inteligente que você, né, o algoritmo. Eu ia falar, uma dica que eu ia dar pro pessoal, aproveitando o momento que a gente tá vivendo, pra quem quer deixar sua reserva de emergência guardada ou algo do tipo, estude sobre tesouro direto, estude sobre renda fixa, Selic, vá em busca disso aí, que a gente tá num momento em que a Selic tá em alta, os juros estão altíssimos, mas para quem não quer, tem medo, não quer investir em imóvel, não tem dinheiro, não quer correr risco em bolsa, não quer correr risco em bitcoins, procure entender mais sobre isso, sobre Selic, sobre essa taxa administrativa e é uma boa oportunidade, porque apesar dos juros estar alto, para quem tem renda fixa ali, renda que não perde, é uma boa oportunidade, viu? E negocie suas dívidas. Para quem tem dívida, negocie as suas dívidas, porque tem muita gente que consegue boas negociações, né? Porque, cara, o cara que tá, a empresa que seja, que tá para receber de você, ele quer receber. E às vezes é melhor ele negociar contigo, tirando uma porrada de juros e receber, do que ele não quer te colocar no pau, né? Pra quem tá endividado. A empresa não quer te colocar no pau, ela quer receber. Então, pra ela, às vezes é melhor tirar os juros e receber de ti, do que te colocar no pau e saber que vai só ferrar com você e você não vai pagar ela, né? De alguma maneira. Então, assim, negociação de dívida é algo muito comum, que, é você perder um tempo no telefone, óbvio, com a empresa que seja a operadora de cartão que seja, mas é dar cara a tapa e negociar a dívida, né? Boa. Legal. E é isso aí. Buscar conhecimento, né, pessoal? Para fazer renda extra, para crescer. E trabalho, né, gente? Assim, pensa assim, aquela premissa simples, né? Aquele clichê. Tudo que vem fácil, vai fácil. Trabalho é o carro-chefe, não adianta, né? Até chegar um ponto que você vai, talvez não precise mais trabalhar, tudo bem. Aí você vai trabalhar por propósito ou porque você quer se manter ativo, mas até você chegar nesse ponto não adianta, é trabalho, é hard work, a não ser que você seja um herdeiro ou algo nesse sentido, né? Exato. Ficamos com esse recado final aqui, ó. Essa foi uma dica bem importante. E é isso, pessoal. Muito obrigada aos convidados, Nath. Muito obrigada pelo papo, Caio. Muito obrigada. Para você que tá nos ouvindo aí, deixe seu comentário no YouTube, inscreve no canal e deixa aí qual que é a sua dúvida pro próximo episódio. E é isso. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Abraço pra vocês, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.